O filósofo Luiz Felipe Pondé critica o uso da força policial para prender quem não cumpre o isolamento. O doutor em filosofia falou sobre a pandemia com o repórter Samuel Santos. Pondé, teve um caso que chamou a atenção do Brasil inteiro ontem em Araraquara. Lá, a Guarda Civil Municipal deteve uma mulher, usaram até da força física para tirá-la porque ela estava sentada num banco de praça. O que o senhor acha desse uso da polícia, da força policial, contra quem descumpre a quarentena? Olha, tem vários níveis de debate aí. Desde um debate que vá até uma questão constitucional, uma questão legal para espaço de discussão jurídica, passando pela atitude desse prefeito, de outros que têm ameaçado, que é a criação de um estado de exceção, certo? Como se fala em filosofia, em que o Estado chama para si o direito de tratar os seres humanos como seres sem direitos, né? Eu acho problemático, pessoalmente, eu acho problemático em dois níveis, né? Não estou discutindo o caso jurídico, que é para especialistas em Constituição e lei. Do ponto de vista filosófico, eu acho ele complicado, porque nós não estamos vivendo num estado de exceção, né? Que é o estado em que todos os direitos das pessoas são cassados. Eu acho também complicado porque, do ponto de vista logístico e da realização disso, fica complicado você imaginar uma força policial ou de exército controlando as pessoas desse nível, do ponto de vista da realização da intenção de controle pela violência das pessoas. Eu duvido, numa cidade como São Paulo, né, talvez em Araraquara ou lugares menores, acho a realização disso, além de indesejável, complicada do ponto de vista da execução. Acho que isso pode gerar bastante violência, né? Bastante violência contra cidadãos que, a rigor, não estão fazendo nada demais, ela está sentada numa praça, e, ao mesmo tempo, acho que isso também pode ser... se instalou no Brasil uma polarização política no trato com a epidemia, que, grosso modo, ela é o seguinte: ou você está na chave da delinquência, como infelizmente o Bolsonaro tem praticado em muitos níveis, ou então você fica na chave do fundamentalista epidemiológico, em que chama para si a figura do político forte, que vai exercer todos os cuidados supostos com a epidemia, inclusive com o uso da violência. Eu acho que as duas posições são posições violentas, infantis, mas que podem angariar simpatias políticas por espectros opostos, mas eu não sou a favor, acho complicado do ponto de vista da execução, é gerador de violência e acho uma pena que alguns políticos estejam usando isso para vender a imagem de que eles são extremamente científicos. Daqui a pouco, alguém propõe campos de concentração onde você vai trancar pacientes com grupo de risco, como se fala, né? Grupo de risco. Eu acho essa discussão bastante delicada. O que a gente percebe aqui na macro-região, principalmente em Ribeirão Preto, são muitas pessoas nas ruas. O que a gente percebe é que parece que não foi nem o governador, nem o presidente que acabou com a quarentena, foi o povo. Podemos dizer que o isolamento falhou? Acho que não dá para dizer que o isolamento falhou, né? Porque pelo menos você tem aí 2, 3 semanas de isolamento, né? Com falhas, mas você tem. E esse isolamento se faz sentir nos resultados, tá? Até agora, ainda que não seja um resultado perfeito, mas o que acontece é que você tem uma grande parte da população que, se fizer quarentena total, morre de fome, perde o emprego. E aí as pessoas, como normalmente acontece em situações de risco, elas preferem correr o risco, mas tentar sobreviver. No Brasil, eu vou fazer uma afirmação exagerada, mas o ouvinte vai me entender, no Brasil, fazer quarentena 100% é coisa de rico. É coisa de quem tem gordura econômica para queimar, quem tem salário minimamente seguro e quem tem bom Wi-Fi, boa net, boa Netflix e que pode trabalhar remotamente. Esse é um perigo que já foi
um perigo que foi apontado já há um mês atrás por jornalistas e intelectuais debatendo na mídia, que era esquecer que o Brasil é um país em que só rico pode fazer quarentena 100%, tá? Ainda que políticos possam posar de super responsáveis para se distanciar da irresponsabilidade do presidente, que é fato, né? Que é uma verdade, e aí tentam projetar uma ideia de que a quarentena pode acontecer 100%. Então, a população começa a cansar do isolamento, não só por razões econômicas, como começa a cansar, inclusive, por razões psicológicas. Vale a pena frisar que não é uma boa solução. Seria melhor que a população segurasse a quarentena, pelo menos até final de abril, para ver resultados nos serviços médicos, certo? E no corpo médico, sabendo que quando pessoas vão à mídia dizer que a gente vai ficar de quarentena até agosto, setembro, essas pessoas geram pânico, geram paranoia, é impossível ficar de quarentena até agosto e setembro, porque geraria uma morte absoluta e total da economia. Então, se por um lado é irresponsável quem sai à rua fazendo aglomeração, também é irresponsável quem posta ou coloca na mídia profissional ideias supostamente científicas de que nós vamos ter que ficar trancado até setembro. A população não vai aguentar e não vai respeitar. Então, acho que o ideal é entender que a quarentena até 30 de abril devia ser o máximo possível respeitada, isso seria o mais razoável, e ver como a situação vai ficar até final de abril, para uma saída de quarentena gradual, organizada, gerida pelos agentes públicos, com melhor informação e gradual, porque a quarentena vai ter que ser vencida de forma gradual em algum momento de maio. E como vencer essa paranoia? E qual é o papel da imprensa para que vençamos essa paranoia? Eu acho que, do ponto de vista da imprensa, o papel é justamente não dar voz aos irresponsáveis e delinquentes que falam vamos trabalhar, vamos sair na rua, é uma gripezinha, e não dar voz mesmo a figuras que às vezes vêm credenciadas com currículos científicos ou supostamente científicos, dizendo que a gente vai ficar o ano inteiro sem vida normal, o ano inteiro de quarentena, porque essas pessoas também geram paranoia, geram desespero e fazem com que as pessoas saiam correndo na rua querendo voltar à vida normal. Então, acho que o papel da imprensa é um papel de quem tem poder de comunicação com credibilidade, e me parece que esse poder agora tende, eu vou usar uma metáfora política, mas a intenção não é ser política, ao centro. Tende a uma comunicação que fale que a quarentena e o distanciamento social têm dado resultado no mundo e que esse confinamento deve ser respeitado até 30 de abril, em que em algum momento de maio ele será gradualmente suspenso, gradualmente, com atividades essenciais em primeiro lugar, né? Com pessoas em estado de risco que devam ser mais preservadas no seu lar, mas que é inevitável uma suspensão gradual. A imprensa não deve dar voz a pessoas que ficam falando que não vai voltar à normalidade, que a quarentena não vai acabar até setembro, porque isso é supostamente científico, certo? Quando eu digo que é supostamente, é porque faz parte da ciência levar em conta o impacto social e econômico das medidas de confinamento social. Né? Faz parte da ciência fazer isso. Todo bom cientista e epidemiologista sabe muito bem disso. Esse debate não é um número frio matemático. A epidemiologia trata de matemática e de pessoas reais. Tá? E, por outro lado, o combate à paranoia, que é sempre difícil, porque a gente está num estado de paranoia, quando eu digo é paranoia no sentido de medo, não os delírios paranoicos, evite ficar lendo mensagens nas redes sociais de delinquentes ou de paranoicos fundamentalistas epidemiológicos que às vezes podem ter credenciais científicas, mas que nessa hora estão querendo ganhar mercado, ganhar seguidores, inclusive para ver se fatura algum tipo de publicidade agora ou no futuro, e procure se informar com a imprensa
com a mídia profissional, e os jornalistas também devem resistir à paranoia. Existe aí um fundamentalismo epidemiológico entre jornalistas, que a gente sabe, quem está dentro da mídia, a gente sabe muito bem disso, que é querer mostrar carteirinha de antibolsonarista e, portanto, ficar investindo na paranoia epidemiológica de que a gente tem que ficar trancado até setembro dentro de casa. Isso não é verdade, isso não é factível, só que a saída do confinamento tem que ser gradual, responsável e gerida por políticos que não estejam preocupados com a sua carreira. E nós, da imprensa, não devemos cair na armadilha de querer provar pureza antibolsonarista investido no discurso paranoico. Pondé, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Até outra oportunidade. Bom trabalho.